A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor sobre o profeta Jeremias e disse: desce até a casa do oleiro. E a Bíblia diz que o profeta, obedecendo, ele desce. Chegando lá na casa do oleiro, o oleiro estava fazendo um vaso sobre as rodas, moldando aquele barro, transformando em um vaso. E o vaso que o oleiro estava trabalhando sobre ele, o vaso se quebrou. Quando nós começamos a ler, nós começamos a entender que ali é uma simbologia. Aquele vaso está simbolizando o homem, a mulher, a nação, simbolizando a humanidade. E o oleiro que estava modificando aquele barro para fazer o vaso está simbolizando o próprio Deus, o Criador, o Eterno. E a Bíblia diz que o vaso que estava sobre a mão do oleiro, ele se quebrou. Eu sei que não é louvável nós dizer que alguém estava na presença de Deus e depois de pouco tempo, talvez por alguma ocasião ou por alguma frustração, se distanciou da presença de Deus e se machucou lá fora, quebrou a cara. Eu sei que não é louvável nós dizer que alguém se perdeu, talvez como aquele filho pródigo, mas eu quero te dizer que, já que o vaso se quebrou, não tinha lugar melhor para que o vaso se quebrasse, porque talvez se ele dependesse do homem, o vaso, na hora que ele estava quebrado, talvez se o homem fala uma palavra que não deveria, talvez se quebrasse de uma tal forma que não tivesse mais como ser reconstruído. Mas como ele se quebrou na mão do oleiro, ele se quebrou na mão da pessoa certa. Ele se quebrou na mão da pessoa correta. Porque às vezes o homem tem que falar uma palavra de conforto e ele fala uma palavra que vai contra aquilo que é para ele estar falando para o vaso. E o vaso nunca mais volta para a casa do oleiro. Mas nesse contexto, glorificado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. E o oleiro, vendo o vaso quebrado, ele pega o vaso, transforma em barro de novo e volta a fazer um outro vaso novo. Eu quero te dizer que em nossas vidas acontecem circunstâncias que talvez você vai para a casa do Senhor querendo ouvir o louvor, ou através da palavra, ou através do pastor, uma palavra de ânimo para te levantar. Mas tem dia que você vai e passa o culto inteiro e parece que o Senhor naquele dia não quis falar com você. Quero te dizer porque tem situações que se o homem tocar naquilo que está quebrado não tem mais conserto. Aí às vezes você chega em casa, coloca um louvor e ali Deus começa a falar com você através daquele louvor. Às vezes você chega em casa, começa a ler a Bíblia e Deus começa a falar com você através da palavra. E às vezes você começa a questionar: Deus, porque eu fui no culto, passou o culto inteiro e parece que no culto o Senhor não olhou para mim. Parece que o Senhor não enviou uma palavra para mim. Eu quero te dizer neste dia porque às vezes é necessário que o oleiro venha pessoalmente para falar com você. É necessário que o oleiro venha para trazer a reconstrução daquele vaso que está quebrado. Porque o oleiro ele sabe no local certo aonde ele tem que tocar. Porque se eu e você às vezes tocar no vaso quebrado não tem mais conserto. Mas o oleiro ele sabe na hora certa, no momento certo e como agir a favor do vaso. A Bíblia diz que o oleiro foi, pegou aquele barro, aquele vaso quebrado, transformou no barro de novo e depois transformou no vaso novo, para a glória de Deus. O oleiro tem essa capacidade ainda que o homem não tenha. Ainda que o homem tenha falhado e fracassado com você, tenha certeza que o oleiro ele não falha. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.